Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Salmo 121, 1 e 2. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje, eu venho aqui através desse salmo que fala tão fortemente ao nosso coração. De onde virá o nosso socorro? Olha, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você mais precisa hoje, mas Deus sabe. E Ele me trouxe até aqui para dizer que o seu socorro virá dEle. É Ele que vai prover tudo aquilo que você precisa. Sabe, esse salmo, ele continua dizendo que Deus ele não vai nos deixar tropeçar, porque Deus não dorme. Ele nos protege o tempo inteiro, Ele nos abriga e Ele nos livra de todo mal. Ele está o tempo inteiro cuidando de nós. Mas quantas das vezes nós estamos tão preocupados com problemas na nossa vida que nós não percebemos que o nosso socorro virá de Deus, porque Ele está nos vendo até mesmo quando nós esquecemos de sua existência. Quantas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas que precisamos resolver, com problemas pessoais, com dores na alma, que nós esquecemos que Deus está nos contemplando, que o Senhor ele está preocupado conosco e por isso Ele age ao nosso favor. Olha, hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo que essa mensagem não é por acaso. Deus ele está trazendo essa mensagem como uma resposta para dizer a você que o seu socorro virá do céu, que aquilo que você precisa virá de Deus. Muitas das vezes nós buscamos as nossas soluções no mundo, mas o mundo ele não tem o que precisamos porque ele não nos conhece, não conhece a nossa necessidade. O mundo pode até oferecer muitas soluções, muitas coisas boas, mas não conhece a profundidade de nossa alma e a nossa verdadeira necessidade. Muitas das vezes nós vamos acreditar que o dinheiro pode comprar a nossa solução. Mas perceba, o dinheiro ele compra coisas, mas não cura a sua alma. Hoje eu quero convidar você a tomar posse dessa palavra que eu acabei de ler para você. De onde virá o seu socorro? O seu socorro vem de Deus, daquele que fez os céus e a terra. Nós precisamos nos apegar a Deus na certeza e na fé de que Ele moverá as circunstâncias ao nosso favor. E aí você pode dizer, mas Inara, eu já sei, você já falou isso, eu já ouvi muitas mensagens de que Deus vai prover, de que Deus vai fazer, de que Deus está vindo, de que Deus está fazendo, mas eu não estou vendo nada mudar no meu cenário. Meu irmão e minha irmã, o mundo espiritual, ele é assim mesmo. Eu posso dizer a você como alguém que vive essa vida já há um tempo. O mundo espiritual, ele está em constante movimentação, mesmo que nós não estejamos vendo com os olhos físicos. Mas se nós temos fé, nós confiamos que o Senhor ele vai fazer aquilo que precisamos. Hoje eu quero convidar você a fortalecer a sua fé, crendo de que o seu socorro virá de Deus. Olha, se você precisa mesmo de uma resposta, de uma direção, Deus ele vai te dar, Ele não vai te deixar tropeçar. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Recentemente eu tive um sonho e nesse sonho eu estava indo numa direção errada e de repente nessa direção errada era uma coisa muito tenebrosa. Eu entrava numa porta e essa porta eu literalmente estava entrando como se fosse num abismo. E naquele momento em que eu estava prestes a entrar num abismo eu falei: Jesus, me dá o livramento, no sonho. E naquele mesmo momento eu voltei para trás, a porta se abriu e eu consegui sair. E caminhando no meu sonho, tá? E caminhando, eu comecei a encontrar o caminho certo. E o caminho ele ia se abrindo diante dos meus olhos. E eu entendi que aqueles que confiam no Senhor, eles recebem o socorro do Senhor. Eles recebem o livramento que precisam. Eles recebem a direção. Eles recebem aquilo que realmente o Senhor tem. Porque olha, presta atenção nisso. Quando nós confiamos em Deus, mesmo quando nós erramos, Ele nos dá o livramento. Mesmo quando nós fazemos aquilo que não é para fazer, o Senhor ele nos ampara, nos guiando
sempre a direção certa. Ele tem misericórdia de nós, Ele nos enche de sua graça e Ele nos conduz pelo lado certo. Eu vou ser um pouquinho mais claro. Quantas vezes nós estamos precisando de um socorro, mas nós não sabemos a quem pedir e nós nos apoiamos na nossa própria força. Nós achamos que nós vamos resolver. Olha, nós achamos que a nossa força, que se a gente fizer, der um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, se a gente planejar e se a gente for por essa direção ou aquela, se a gente forçar a barra, ou se, enfim, se a nossa ansiedade nos fizer tomar decisões precipitadas, muitas das vezes isso pode gerar consequências negativas. E aí eu digo a você, espere o socorro de Deus. Não tome decisões precipitadas ou não se apoie no seu próprio entendimento, usando a sua própria força. Eu sei que às vezes eu repito isso, mas é porque nós somos ansiosos, nós temos que tomar consciência de que a nossa ansiedade, ela muitas vezes nos atrapalha Deus de agir a nosso favor. Olha, você pode estar passando por uma situação muito complicada, eu sei, eu não entendo. Você pode dizer, Inara, minha situação é complicada, você não sabe o que eu estou passando, você não entende que muitas das vezes eu não sei nem com quem pedir socorro. E meu irmão e minha irmã, eu não sei mesmo. Eu, Inara, não tenho absolutamente nada a te oferecer. Mas o Senhor que fez os céus e a terra, Ele pode te socorrer. E foi isso que eu vim dizer para você hoje. Em vez de você depositar as suas expectativas no homem, ou em coisas, ou no dinheiro, deposite em Deus, ore mais, busque mais. E mesmo que você me diga, eu já fiz isso, eu estou fazendo, continue, não pare. A minha mensagem de hoje é para que você fortaleça a sua fé e confie de que o seu socorro virá de Deus. Olha, se a sua alma estiver ferida, Ele vai te consolar e te curar. Se o seu corpo estiver doente, Ele vai ser o médico, Ele vai trazer a cura que você precisa. Se a sua vida estiver um caos, Ele vai poder te ajudar, Ele vai movimentar as peças, Ele vai colocar as coisas no lugar. Mas você precisa confiar em Deus, porque Ele é o seu socorro. Olha, escuta isso que eu vou te falar agora. A sua fé, ela é como se fosse uma semente. Presta atenção nisso que eu vou te falar, que isso é muito importante. Muitas das vezes, nós não entendemos que crer que Deus vai fazer é o suficiente. Então, nós achamos que precisamos fazer outras coisas, nós achamos que precisamos movimentar as coisas com a nossa mão. Nós não entendemos que basta ter fé para que Deus ele faça aquilo que a gente precisa. A fé, ela é como se fosse... Sabe a passagem dos 5 pães e 2 peixinhos? É exatamente isso. Deus ele só precisa da semente de fé. E você crendo, Ele vai movimentar, porque Ele olha para você e Ele fala, não vou desapontar a fé do meu filho e da minha filha. Ele está crendo, Ele está confiando em mim, Ele está me esperando, então eu preciso prover. Olha, eu não sei se você que está me ouvindo já prometeu alguma coisa para alguém algum dia. Se você é pai ou mãe e você prometeu alguma coisa para o seu filho e você ficou com isso na sua cabeça, você ficou, olha, não posso desapontar meu filho porque eu prometi. Ele está esperando, então eu preciso prover isso que meu filho pediu, eu preciso cumprir isso que eu me comprometi, eu preciso fazer isso com aquela pessoa, porque aquela pessoa está me esperando, ela está contando comigo. Assim também é Deus. Ele olha para nós e Ele se compadece das nossas necessidades. Olha, Deus ele te conhece, Ele se importa com você, Ele te ama e Ele cuida de você mesmo quando você não percebe. E eu sei que você já ouviu isso inúmeras vezes, mas eu preciso reafirmar, porque muitas das vezes nós esquecemos, muitas das vezes a circunstância à nossa volta faz a gente desfalecer, desacreditar. Quantos de nós, quando estamos passando por situações muito delicadas, nós achamos que estamos sozinhos e abandonados, esquecemos que Deus está ao nosso lado, nós acreditamos que Deus nos abandonou. Mas eu quero dizer a você que se você está ouvindo essa mensagem, é um claro sinal de Deus que Ele não te abandonou. Ele está falando com você através da minha vida. Ele está dizendo a você, eu serei o seu socorro, eu vou suprir as suas necessidades, eu vou levar a cura que você precisa, eu vou te consolar. Você só precisa suportar o processo. Suportar o processo significa continuar crendo, alimentando a sua fé, continuar orando. Mas Inara, eu já orei, continua orando. Meu irmão e minha irmã, quem trabalha com plantio e colheita sabe que uma semente ela não germina e brota no dia seguinte. É necessário que ela seja regada constantemente. Assim também é a nossa fé e as nossas orações. Deus será o seu socorro, Ele vai vir, Ele vai suprir o que você precisa, mas é necessário que você continue regando. Olha, presta atenção nisso que eu estou te falando. A sua fé vai ser como um peixe que vai... Como a passagem do peixe, dos pãezinhos do peixe que Jesus multiplicou, então, vai ser exatamente como isso. Você vai entregar essa semente de fé na mão de Deus e Ele vai multiplicar, Ele vai transformar isso naquilo que você precisa. Então, espere no Senhor, confie no Senhor, não se apoie no seu entendimento, não pense que muitas das vezes esses pensamentos negativos que vêm à sua mente, sabe esses pensamentos que você pensa que vai dar tudo errado, que você se precipita, nem
nem aconteceu ainda, mas você já está vendo a coisa dando errado, você já está vendo as consequências negativas, você já está achando que vai morrer, você já está acreditando numa coisa maligna, meu irmão e minha irmã. A sua fé não deve ser depositada na direção errada, não deve ser depositada em coisas negativas, mas deve ser depositada nas coisas positivas. Olha, por que a palavra do Senhor nos diz que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus? Porque nós precisamos alimentar a nossa fé e a esperança na palavra do Senhor. Deus ele traz a sua palavra para nos consolar, ele traz a sua mensagem para nos fortalecer, para que nós não continuemos alimentando a nossa alma com pensamentos negativos, com setas malignas. O diabo ele não tem uma Bíblia que ele faz a gente ler, mas ele lança setas. Ele lança setas na nossa mente de pensamentos negativos para que a gente acredite que as coisas estão acabando, que é o fim, que não tem mais jeito. Mas olha, eu vou falar de mim, Inara. Eu tenho na minha manga, né, a minha carta, é o que eu uso muito com Deus, alguns versículos que eu fortaleço a minha fé quando eu estou desesperada. Eu falo aquele versículo, nada é impossível para Deus, e eu uso aquele tudo posso naquele que me fortalece, e tudo é possível àquele que crê. É um trio de versículos que eu uso muito fortemente. Então eu posso sugerir a você que está me ouvindo, que quando as coisas estiverem muito difíceis, você use esses 3 versículos. Nada é impossível para Deus, tudo é possível àquele que crê, e tudo você pode naquele que te fortalece. Então que você possa, a partir desse momento, tomar posse dessa palavra, crendo que o seu socorro virá dos céus, o seu socorro virá de Deus. Não importa o que você esteja precisando, se há fôlego de vida, se você me ouve, o Senhor ele pode movimentar as peças e mudar o seu cenário, ele pode mudar a sua vida. Então que a partir desse momento, dessa mensagem, você possa crer que Deus ele não te trouxe até aqui para ouvir essa mensagem por acaso. Não existe por acaso com Deus. Não importa a sua situação é complicada, não importa a situação que você está, não importa o decreto que foi dado, não importa. Eu quero dizer a você que a palavra do Senhor ela é a última, é a palavra do Senhor que vale, e Ele nos promete que vai cuidar de nós. Por isso hoje que você entenda de uma vez por todas que Deus está cuidando de você, que você não está sozinho nem sozinha, que Ele te ama e que essa mensagem é um sinal do amor dEle. Ele te conhece, Ele se importa com você. Eu vou repetir para você ouvir. Feche os seus olhos. Imagine Deus dizendo isso a você: eu me importo com você, eu me importo com você, eu me importo com você. Os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração, e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, quantas vezes nós precisamos sentir o Seu cuidado, quantas das vezes nós precisamos sentir o Seu consolo, quantas das vezes, Senhor, nós precisamos sentir que o Senhor se importa com a gente. Deus, é tão ruim quando nós estamos passando por situações as quais nós não vemos o socorro, nós não vemos o Seu sinal, nós não sentimos o Seu cuidado. Deus, é tão ruim quando nós estamos tão desfalecidos que a nossa fé está enfraquecida, mas hoje eu quero pedir ao Senhor que vá de encontro a cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Eu não sei o que elas precisam, mas o Senhor sabe. Então consola, fortalece, liberta, cura, restaura. Visita, Senhor, esses corações, levando refrigério. Fortalece, Senhor, nessa pessoa a fé, a esperança, a convicção de que o Senhor cuida dessa pessoa, de que o Senhor ama essa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, que essa mensagem possa alcançar esse coração, para que essa pessoa não permaneça mais da mesma maneira, para que ela não fique desfalecida ou entristecida, para que ela não se apegue, Senhor, em pensamentos negativos, mas que essa pessoa possa fortalecer a fé e a esperança. O meu pedido hoje, Senhor, é que o Senhor olhe para essa vida, faça uma limpeza espiritual, tire toda a opressão maligna, coloque nesse coração, Senhor, expectativas de uma vida melhor, que essa pessoa possa esperar o Seu mover, que ela possa esperar a Sua bondade, o Seu cuidado, que ela possa entender que o socorro virá de Ti. Manda, Senhor, o Seu socorro, envia os Teus anjos, movimenta os Teus anjos humanos, Senhor. Movimenta, Senhor, os Teus servos a favor dessa vida. Movimenta o mundo espiritual a favor dessa vida. Leve, Senhor, para essa pessoa o que ela precisa, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.